O que é a sociologia? O que estuda essa disciplina? Quando alguém pergunta isso, a resposta que a galera mais dá é: a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Essa é uma resposta que faz bastante sentido. A sociologia de fato está estudando a sociedade. Mas será mesmo que essa é a única disciplina que faz isso? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, a geografia. A geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico. Espaço esse que é constituído pela ação da natureza e pela ação humana, ou seja, pela ação dos seres humanos e das suas sociedades. Outro exemplo é a história. A história estuda... a história estuda a história dos homens e das civilizações, ou seja, dos homens e das suas sociedades. Eu poderia ficar nessas aqui o dia todo, mas o ponto onde eu quero chegar é que quase todas as ciências humanas são também ciências sociais. Isso é, ciências que de alguma forma também estão estudando ou refletindo sobre a sociedade. Pensando assim, um problema surge. Ok, a sociologia estuda a sociedade, mas a história, a geografia, a economia e as ciências humanas no geral também estudam a sociedade. Então o que vai distinguir a sociologia dessas outras disciplinas? Pensando nisso foi que Émile Durkheim, um sociólogo francês muito importante e considerado um dos pais da sociologia, apresentou para o mundo a ideia de fato social. Durkheim dizia que a sociedade é mais que a soma dos seus indivíduos. Ele pensava que além das pessoas que vivem na sociedade, toda a sociedade também seria composta pelos fatos sociais. E é justamente o estudo desses fatos sociais que distinguiria a sociologia das demais disciplinas que também estão olhando para a sociedade. Os fatos sociais seriam o principal objeto de estudo da sociologia. Seriam seu objeto de estudo específico. Podemos pensar os fatos sociais como todas aquelas regras, leis, normas, morais, valores, etc. que a sociedade coloca pra gente e que orientam nossas maneiras de agir, de ser e de se portar, e até mesmo nossas formas de sentir e de pensar. Durkheim falava que para alguma coisa ser considerada um fato social, ela deveria atender às seguintes características. São elas: generalidade, exterioridade e coercividade. Vamos por partes. A ideia de generalidade quer dizer que um fato social precisa ser geral a toda a sociedade, ou pelo menos a algum subgrupo que compõe essa sociedade, como seitas religiosas, classes sociais, grupos de interesse, etc. A ideia frisada aqui é que um fato social não pode ser confundido com um fato individual. Ele necessariamente deve ser geral e abarcar várias individualidades. A noção de exterioridade quer dizer que os fatos sociais eles são externos aos indivíduos. E isso não quer dizer que os indivíduos não possam interiorizar os fatos sociais. Na maior parte das vezes é isso mesmo que acontece. Mas essa ideia nos faz lembrar que os fatos sociais eles são aprendidos ao longo do nosso processo de socialização e não nascem espontaneamente da nossa cabeça. A gente precisa aprender eles. Para ilustrar um pouquinho isso aqui, vamos pensar uma criança. Nos seus primeiros anos de vida, a criança não sabe a língua que vai falar, a religião que ela vai seguir ou o time que ela vai torcer. Mas ao longo do tempo, ela vai aprendendo essas coisas. O idioma dos pais provavelmente vai ser o idioma que ela vai falar. Talvez a religião da mãe seja a religião que ela vai seguir. E o time do pai, o time que ela vai torcer. Quer dizer então que idioma, religião e time do coração são fatos sociais? A resposta é depende. O idioma português claramente é um fato social bem geral, que abarca toda a sociedade brasileira. Mas a religião e o time do coração dependem muito. Alguns subgrupos que compõem a sociedade apresentam fatos sociais nesse sentido, muito mais em relação à religião do que ao futebol. Mas não são todos os subgrupos que colocam essas obrigações a seus indivíduos. Na Europa, por exemplo. Na Europa cresce cada vez mais o número de ateus. E nas minhas conversas de boteco que eu tenho com meus amigos, eu percebo que cada vez mais a galera tá cagando pro futebol. A terceira característica que um fato social sempre vai apresentar é a coercividade. Essa característica nem sempre é percebida. Quando a gente interioriza um fato social e age de acordo com o que ele nos impõe, a gente nem vai perceber que esse fato social está agindo sobre a gente. A gente vai pensar que é uma escolha nossa mesma agir dessa forma. Mas se por algum acaso a gente resolve agir em desacordo com o que um fato social diz pra gente, bem, aí algum tipo de coerção ou de resistência do grupo a gente vai sentir. Pensa comigo. Existe um fato social que é manifesto na lei que pune os assassinos. É proibido matar. Mas se você, assim como eu, não planeja matar ninguém e realmente acha errada essa ideia de matar os outros, então você, assim como eu, nem vai sentir esse fato social que age sobre a gente, nos coagindo e nos obrigando a não matar ninguém. Agora, se você faz parte de um grupo onde existe um fato social muito rigoroso relacionado ao padrão de beleza que você deve seguir, e se você por algum motivo não consegue atender esse padrão de beleza, então você vai sentir a coerção do grupo.
Nesse caso, manifestam coisas mais simples, como por exemplo a exclusão e o bullying, que mesmo não podendo ser comparado com a prisão, são coisas muito traumáticas e que podem fazer muito mal para as pessoas. Recapitulando então, os fatos sociais são fatos que agem sobre os indivíduos de uma sociedade no sentido de fazer eles fazerem as coisas, de agir da maneira como eles agem ou de se portar da maneira como eles se portam. Para alguma coisa ser considerada um fato social, ela precisa atender a 3 características. Primeiramente, ela precisa ser exterior aos indivíduos, o que quer dizer que os fatos sociais eles vêm de fora para dentro e não de dentro para fora da cabeça das pessoas. Um fato social também precisa ser geral a vários indivíduos. Ele não pode ser algo particular e que diz respeito a somente uma pessoa. Por último, os fatos sociais apresentam a coercividade. Você tem que agir de acordo com eles. E se você não agir assim, algum tipo de coerção você vai sentir, seja indo para a cadeia ou apenas virando motivo de risada para os outros. Vimos, portanto, que a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, e ao sermos defrontados com a ideia de que várias ciências humanas também estudam a sociedade, aprendemos o conceito de fato social, como ele foi desenvolvido pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Para esse sociólogo, os fatos sociais seriam um objeto de estudo específico da sociologia, aquilo que a distinguiria das outras matérias. Cabe agora, depois de entendermos o que são os fatos sociais e como eles agem sobre a gente, refletir um pouquinho sobre qual a relevância que estudar esses fatos sociais tem para nós e para a sociedade. É a típica pergunta, tá ok, professor, tu falou, mas para que serve isso tudo? Pois bem, nós podemos pensar a relevância de se estudar os fatos sociais tanto de um ponto de vista individual quanto de um ponto de vista coletivo. Comecemos pelo ponto de vista individual. Quando uma pessoa entende os fatos sociais que agem sobre ela, ela vai aumentar o seu conhecimento sobre si mesma e vai ser capaz de distinguir melhor o que de fato ela gosta de fazer do que ela apenas acha que gosta de fazer, ou ainda vai conseguir distinguir o que ela realmente quer fazer do que as outras pessoas querem que ela faça. Essa pessoa, que entende os fatos sociais que agem sobre ela, também vai conseguir ser mais empática e acolhedora com as pessoas que são diferentes dela, porque ela vai perceber que essas pessoas que são diferentes dela, assim como ela mesma, também reproduzem fatos sociais que aprenderam ao longo do seu processo de socialização, e que talvez essas pessoas nem percebam que estão reproduzindo esses fatos sociais. Já de um ponto de vista coletivo, o estudo dos fatos sociais podem nos orientar na hora de criarmos políticas públicas. O suicídio, por exemplo. O suicídio, para quem não sabe, é o ato pelo qual uma pessoa tira sua própria vida. A princípio, o suicídio parece ser algo muito individual, restrito apenas à escolha ou ao desespero de quem comete esse ato. Mas o próprio Durkheim, em uma pesquisa que ele fez sobre a sociedade em que vivia, conseguiu provar, por meio de dados e análise científica, que o suicídio era um fato social, e portanto não era algo apenas individual. Sem querer entrar nos pormenores desse estudo, cujo link você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo, Durkheim conseguiu perceber que certas pessoas da sociedade em que ele vivia estavam mais vulneráveis ao fato social do suicídio, ou seja, tinham mais probabilidade de cometer esse ato do que as outras pessoas. Sabendo disso, será que o governo não poderia fazer políticas públicas no sentido de acolher e ajudar essas pessoas? Bem, eu acho que sim. E eu acho também que a gente nem saberia quem que a gente deveria ajudar se a gente não entendesse esse assunto como um fato social. Um fato social que, portanto, é externo, geral e coercivo aos indivíduos. O vídeo que você acabou de assistir foi desenvolvido como material de apoio para o ensino de sociologia. Eventuais dúvidas podem ser tiradas tanto com os professores em sala de aula, quanto aqui nos comentários do vídeo mesmo. Eu garanto que vou tentar responder a todo mundo. Se você gostou, compartilhe aí com seus colegas, alunos e professores. Esse trampo deu um maior trabalho de fazer, e com certeza ele pode ajudar bastante gente ainda. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para os textos do Durkheim utilizados aqui no vídeo. Se você quiser, você pode baixar e se aprofundar um pouco mais nos temas. E no mais, era só isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima.